Olá pessoal, depois de tanto tempo fora do ar sem postar videoaulas, estou de volta. Peço desculpas, houve problemas técnicos. Então vamos fazer o seguinte, como que em geral se diz que o ano só começa depois do carnaval, estamos agora postando, depois de muito tempo, uma videoaula, agora que o carnaval acabou. Brincadeira pessoal, mas na verdade eu peço desculpas porque devido a problemas técnicos, realmente essa videoaula que eu prometi demorou a ser postada. Em todo caso, aqui estamos nós. E eu começo também agradecendo a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas e principalmente aqueles que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Lembro ainda que nós já temos uma fanpage funcionando no Facebook. Bem, nessa aula nós vamos introduzir o assunto de gêneros textuais. Primeiramente vamos definir o que é um texto. O texto é a unidade básica de divulgação de ideias, conceitos e informações em geral. Uma confusão que muitas vezes fazemos. Nós pensamos que o texto tem que ser necessariamente algo escrito. Não necessariamente. Na verdade, os textos escritos são os que nós chamamos de textos verbais. São textos verbais, romances, artigos de jornal, crônicas, contos e por aí vai. Mas existem também algumas unidades de comunicação não escritas, como é o caso de placas de trânsito, pinturas, algumas charges de jornais. Não existe nada escrito nesses textos, mas eles também são considerados textos, uma vez que eles transmitem ideias. Existem também alguns textos mistos, que misturam tanto linguagem visual quanto linguagem escrita. É o caso de histórias em quadrinhos, algumas charges de jornal, tirinhas de quadrinhos, etc. Bem, vamos definir agora o que é um gênero textual. Vamos usar a definição do teórico Luiz Antônio Marcuse, segundo quem o gênero textual é uma unidade sociodiscursiva e uma forma de ação social intercontornável em qualquer situação comunicativa. Assim sendo, cada gênero textual é utilizado no sentido de atender a uma determinada situação comunicativa. O gênero textual cumpre as funções sociais a que se destina. São gêneros textuais: romance, conto, crônica, placa de trânsito, receita culinária, etc. A lista é grande mesmo, chega a ser difícil uma classificação. Os gêneros são dinâmicos e variáveis. A cada momento surgem novos tipos de gêneros textuais. Um exemplo disso é que com o advento da internet surgiram novas situações discursivas e com isso surgiram novos gêneros textuais, como e-mail, blog, website, etc. No momento em que uma pessoa se depara com um texto, estabelece algum tipo de diálogo com esse texto. Na maioria dos casos, é fácil perceber a que gênero o texto pertence. Se eu receber uma carta em casa, por exemplo, eu vou saber que o gênero é carta. Não é um e-mail, não é uma crônica, não é uma notícia de jornal. São gêneros diferentes. Só que, quando eu leio uma notícia de jornal, às vezes eu posso classificar o gênero como sendo simplesmente notícia de jornal, posso classificar do ponto de vista de uma crônica, posso classificar do ponto de vista de um artigo. Na verdade, a classificação nesses momentos fica mais complicada. No momento em que o concursando recebe uma proposta de redação para fazer na prova, ele vai ter que escrever em que gênero textual. Ponto para quem disse redação. Só que o texto que ele recebe é escrito em outro gênero, que é a proposta de redação. Essa proposta de redação, por sua vez, é dividida em outros gêneros: o enunciado e os textos motivadores. Esses textos motivadores, por sua vez,
podem vir em outros diversos gêneros. Pode vir artigo de jornal, pode vir notícia, pode vir crônica, pode vir dados estatísticos e por aí vai. Bem, vamos agora falar sobre alguns desses gêneros textuais que são usados como textos motivadores das provas de redação de concursos. Primeiramente, o artigo, que é o gênero textual que mais aparece nessas propostas de redação. O artigo é o gênero textual que revela a opinião própria daquele que escreve, que é o articulista. Esse articulista tem a inteira responsabilidade sobre o conteúdo que ele escreve, que é direcionado a um dos assuntos que estão em pauta no momento. Num jornal, às vezes existem alguns artigos que não são assinados por nenhum articulista. Esses são chamados editoriais, que aí é de responsabilidade do jornal. É a opinião, no caso, da equipe do jornal. Bem, a notícia já é o gênero que relata um fato a partir de um fato maior, mais importante ou mais interessante que esteja em pauta no momento. No momento em que aconteceu um atentado em Paris, por exemplo, esse atentado foi narrado num fato em uma notícia. Essa notícia, no entanto, faz parte de um fato maior, que é a onda de terrorismo no mundo. Agora vamos falar da crônica, que é um gênero até meio difícil de ser definido. A crônica é um gênero que trata de uma realidade subjetiva sem ter necessariamente compromisso com a realidade. Embora as crônicas costumem ser publicadas em jornais e revistas, elas não têm necessariamente a finalidade de informar um fato, e sim de refletir sobre ele. Por sinal, não é propriamente um gênero jornalístico, é considerado muito mais um gênero literário. Agora vamos falar da charge, que é um gênero misto, ou seja, tem tanto a linguagem verbal quanto não verbal. Trata-se de um texto com linguagem mista que relata um fato ocorrido num momento específico e que depende do conhecimento do que está acontecendo nesse momento específico para ser entendida. Em outro contexto diferente do publicado, a charge tende a perder sua força comunicativa. Mas ela é feita para ter uma leitura rápida, eficiente e bem-humorada. A tirinha, que é publicada entre os quadrinhos de um jornal, é outro gênero misto. Ela conta uma história curta que também tem o objetivo de ter uma leitura rápida, eficiente e bem-humorada. Uma palavra final sobre essa aula. Vocês já perceberam que existem alguns textos que podem ser enquadrados em mais de um gênero textual? Se você ler um jornal, por exemplo, por inteiro, você vai perceber que uma charge de jornal, às vezes, pode ser enquadrada no gênero crônica, assim como as tirinhas podem ser enquadradas assim. Vamos melhorar ainda. Até mesmo poesia e letras de música, muitas vezes podem ser enquadradas no gênero conto ou no gênero crônica. Se você quiser, pode pesquisar letras como Geni e o Zeppelin de Chico Buarque. Dependendo do ponto de vista, nós podemos considerar essa letra um conto, ou uma crônica também. Tempo Rei de Gilberto Gil pode, dependendo do ponto de vista, ser considerado uma crônica. Eduardo e Mônica, do Renato Russo, pode, dependendo do ponto de vista, ser considerada um conto. Isso mostra uma coisa que já dissemos. A classificação de um gênero textual é muitas vezes difícil e até desnecessária. Mais importante do que classificarmos os gêneros textuais é entendermos o que se entende por gênero textual. Bem, nessa aula nós introduzimos o assunto de gêneros textuais. É um assunto que ainda tem muito que se falar nas aulas que virão. Esse assunto vai ser retomado em breve, mas não na próxima aula. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre literatura, que é um assunto muito importante para os vestibulandos. No caso, nós vamos falar sobre os primeiros registros
da língua portuguesa. No caso, uma fase que foi chamada de trovadorismo. Obrigado a todos vocês que estão assistindo nossas aulas. Obrigado a todos vocês que estão compartilhando e aguardem a nossa próxima aula.